Beleza. Então vamos pensar no que é uma linha de transmissão, né? A linha de transmissão é um conceito matemático através do qual a gente cria uma modelagem de circuitos de um tipo específico, e esse tipo específico é quando o meu comprimento do circuito é grande comparado ao comprimento de onda, certo? O comprimento de onda e o comprimento do circuito, comprimento físico, quero dizer, né, são parecidos. Então, vamos primeiro fazer um contraste com a teoria de circuitos. Imagine que eu tenho uma fonte e tenho um circuito RC. Aliás, vamos colocar o capacitor aqui. Para cada frequência, eu posso calcular, por exemplo, uma diferença de fase entre esses dois pontos. Vai haver uma diferença de fase, certo? Para cada frequência, pode existir essa diferença de fase. Mas eu não tenho, na teoria de circuitos, uma modelagem através da qual eu vejo a mudança da fase no espaço. Imagine agora que eu tenho uma onda se propagando no espaço. Essa onda se propagando no espaço, se eu capturo um instante de tempo, ela pode se comportar mais ou menos assim. Vamos dizer que... certo? Vamos dizer que essa onda esteja se comportando no espaço dessa forma. Então significa que haverá no espaço uma variação na fase da onda. Então, aqui a onda está em 0 graus, aqui a onda está em 180 graus, aqui a onda está em 90 graus. Se eu conduzo essa onda dentro de um ambiente controlado, essa diferença de fase ela também vai acontecer. Imagine agora que em vez de propagar a onda no espaço livre, eu estou propagando a onda num cabo coaxial. Então tem um cabo coaxial. E eu estou propagando uma onda dentro desse cabo coaxial. Como a gente já resolveu isso lá em Eletromagnetismo 1, vocês sabem que dentro do cabo coaxial, o campo elétrico ele vai apontar, né, radialmente. As soluções do campo elétrico vão apontar radialmente. E as soluções do campo magnético apontam circularmente, né? Apontam concentricamente. Então aqui eu vou ter o campo elétrico e o campo magnético. Campo elétrico e magnético são ortogonais aqui dentro, então beleza. O campo se propaga na direção transversal. Ok. Então o campo vai poder se propagar. Aqui no caso, qual é a direção de propagação do campo? A direção de propagação do campo é E vetorial H. Então, se a gente faz E vetorial H, o campo está se propagando aqui para fora do papel, né? Para fora aqui da tela. Beleza. Então o campo está se propagando aqui. S, esse é o vetor de Poynting. Ok. Como meu dispositivo, né, minha frequência é alta, dentro desse cabo haverá diferença de fase. Conforme a minha onda vai se propagando dentro desse cabo, minha fase aqui está em 0 graus, aqui vai estar em 90 graus, enfim. Então, mesmo que o meu condutor seja um fio, e mesmo que eu considerasse essa resistência igual a 0, vai haver uma diferença de tensão entre a medição de dois pontos no mesmo circuito. Então é diferente da teoria normal de circuitos que a gente tinha anteriormente. A gente considerava que, por exemplo, a tensão era igual em todo o nó. Essa tensão era uma tensão só, constante em todo o nó. Isso já não pode mais ser afirmado se a frequência do sinal é comparável ao tamanho do dispositivo. Porque esses efeitos de propagação de onda vão fazer a diferença de fase, né, existir dentro do meu cabo ou dentro da minha linha de transmissão, falando de um modo geral. Tá? Então, a gente vai precisar de uma nova modelagem para linhas de transmissão.
Então, o que é que nós vamos chamar de linhas de transmissão? Vão ter que ter certas características. Uma linha de transmissão é um dispositivo bifilar. Tem 2 fios, certo? Tem 2 condutores. Então, formas de linha de transmissão, por exemplo. O próprio cabo coaxial é uma forma de linha de transmissão, né? Alguém consegue lembrar mais alguma forma de linha de transmissão? Não? Você já deve ter aberto um cabo de rede. Alguém já abriu um cabo de rede, minha gente? Sim, né? Como é que vem os cabos dentro do cabo de rede? Eles não vêm nessa forma aqui de cabo coaxial, né? Ele vem par trançado, né, professor? Uma coisa assim. Par trançado, Par exatamente. trançado. Então, o par trançado ele constitui uma linha de transmissão. Tem aqui o par trançado. Existem outros tipos, e aí eu vou botar alguns aqui para vocês. Tá? Existe um tipo que a gente chama de microfita. A microfita é um substrato, um metal embaixo e uma linha em cima para o sinal. Né? Então, se a gente observa isso aqui em 3 dimensões, é uma placa de circuito impresso, uma seção de uma linha de uma placa de circuito impresso. Certo? Então, se eu tenho uma placa de circuito impresso e eu estou transmitindo um sinal, e eu tenho um terra do outro lado, e aqui uma linha por onde eu estou passando o meu sinal, eu chamo esse cara de microfita. Tem outras formas. Eu posso também fazer tudo do mesmo lado. Então, eu faço, por exemplo, uma linha de sinal com terra dos dois lados. Então, aqui ó, é o GND e aqui é uma tensão. Eu posso fazer assim, com V aqui e GND aqui. Esse tipo aqui eu chamo de guia de onda. Coplanar. Porque ele é um guia de onda, onde tanto terra quanto a tensão estão no mesmo plano. Em inglês, a gente chama esse cara daqui de CPW, Coplanar Waveguide. Tem outro tipo que a gente chama de strip line. O strip line ele tem terra tanto na parte inferior da placa quanto na parte superior da placa. Para mais isolação. Né? E a sua trilha vai dentro do substrato. Isso aqui é muito comum em placas-mãe. Né? A placa-mãe utiliza bastante o strip line, que são várias camadas isoladas por planos de terra e os sinais passam por dentro, né, dessa placa de terra. Então, em placas de circuito impresso é muito comum a gente ver microfita e CPW para isolação, tá? E o strip line. Então, são formas de linhas de transmissão planares. A gente tem o cabo coaxial, tem o par trançado, tem também o fio paralelo, né?
que é a mais básica de todas, a mais simples de... Na verdade, acho que é a mais simples de calcular o cabo coaxial, mas... O fio paralelo é literalmente 2 fios. Tá? Então a gente tem aqui os fios paralelos. O que todos eles têm em comum é, nós temos 2 condutores. E a gente vai modelar através da diferença de tensão entre esses condutores, tá? A segunda característica que a gente vai modelar é as linhas de transmissão terão seção reta constante. Por que a gente vai tratar ela com seção reta constante? Né? Ou seja, a gente está supondo que até o infinito aqui, esse cabo coaxial ele não se alonga, ele não se achata, ele é constante do início ao fim. A mesma coisa com a microfita, a mesma coisa com o par trançado, com os fios paralelos, todos eles são idênticos do início ao fim. Por que a gente vai fazer isso? A modelagem da gente ela vai partir do micro para o macro. A gente vai começar com uma seção infinitesimal e depois mostrar que essa onda se propaga ao longo de toda a linha de transmissão. Então, para a teoria de linhas de transmissão e para a matemática que a gente vai usar, essa é parte do modelo que nós precisamos para criar as equações. Se nós temos uma linha de transmissão cuja seção não é reta, a gente precisa modelar com outros modelos matemáticos. O modelo de linha de transmissão não funciona, certo? Mas aí seriam as linhas de transmissão não regulares. Aqui a gente vai trabalhar com linhas de transmissão regulares. 3. A tensão e a tensão elétrica, né? Em um condutor é constante também. Então, por que isso aqui é interessante, né? A gente está modelando, vamos imaginar aqui uma microfita, por exemplo. Estamos modelando uma microfita que tem um plano de terra e um condutor. Eu estou supondo que na seção reta... Ah, tá. Faltou isso aqui, né? A tensão elétrica em um condutor é constante para uma dada seção reta. Ou seja, dentro da seção reta, peguei minha linha de transmissão e cortei ela em um ponto específico. Então, nesse ponto específico, eu não tenho diferença de tensão variando nessas direções. Né? Então, se eu digo que essas direções são x e y, essa minha tensão aqui, ela independe de x e y. Ela depende apenas do tempo e z. Ou seja, a derivada de v em relação a x e a derivada de v em relação a y, suas variações em relação a x e y são zero. Então essa é uma parte importantíssima. Nós vamos negligenciar as diferenças de tensão nas direções x e y. Vamos considerar apenas as diferenças de tensão ao longo da seção. Ou seja, imaginar um cabo coaxial aqui. Vou pegar esse cabo coaxial e desenhar tridimensionalmente. Se eu tenho uma certa tensão num ponto aqui de Z, essa tensão ela é constante. Então, as minhas superfícies equipotenciais estão ao longo dos planos perpendiculares a Z. Então, V só varia nessas direções e, obviamente, no tempo. Tá? Mas ao longo desta superfície aqui, esta tem que ser uma superfície equipotencial. Quatro. As correntes nos condutores são equivalentes e fluem em sentidos opostos.
para cada seção reta. Vou desenhar aqui em cima, já que eu tenho espaço, né? Então, imagine aqui que eu tenho uma seção reta de cabo coaxial. Tá? Então, eu tenho, vamos dizer que no espaço interno do cabo coaxial, eu tenho uma corrente entrando na imagem. Então, eu vou ter aqui uma corrente que pode ser expressa por uma densidade de corrente aqui, J. Isso significa que no meu outro condutor, que era o meu condutor externo, eu tenho que ter uma corrente voltando. Eu tenho que ter aqui uma corrente voltando. Vou botar JI para condutor interno e JO para condutor externo. A integral na superfície de JI ds tem que ser igual à integral na superfície de JO ds para esta seção reta. Tá? As correntes são iguais. Então, vamos lá, vamos revisar, tá? Porque eu sei que eu falei muita coisa. Primeiro, a linha de transmissão é um dispositivo bifilar. Ela possui 2 condutores. Tá? Beleza. 2. A seção reta da linha de transmissão é constante. Qualquer ponto na linha de transmissão onde você cortar aquela linha de transmissão, você vai ver a mesma seção reta. Tá? Ou seja, esses cortes aqui, né? Esses cortes aqui são cortes em seção reta e aqui estão em perspectiva. Mas se eu corto um cabo coaxial em qualquer ponto, esse cabo coaxial tem a mesma dimensão. Se eu corto um par trançado em qualquer ponto, esse par trançado tem a mesma dimensão. Se eu corto um fio paralelo em qualquer ponto, ele tem a mesma dimensão. A mesma coisa para as demais linhas de transmissão. 3. A tensão elétrica naquela seção reta não varia. Certo? Então, se eu pego aqui uma seção reta, essa tensão nesse condutor, ela não varia com Z. Note que eu não estou falando nada em relação à tensão nos outros pontos, tá? No dielétrico ou em qualquer outro ponto. Eu estou dizendo, dentro do condutor, eu não tenho variação de tensão. Tá? E 4, as correntes nos condutores, elas são equivalentes e fluem em sentidos opostos. Ou seja, a corrente de entrada num condutor é igual à corrente de saída naquele condutor. Isso implica dizer que não acontece acúmulo de energia, acúmulo de carga no meu condutor. Ele não funciona como um capacitor. Ele funciona só como uma via de transmissão e recepção de cargas e, portanto, transmissão de energia através do campo elétrico. Mas a linha em si, ela não acumula carga. Certo? Com o passar do tempo. Né? Beleza até aí? Tudo bem com essas definições? Tudo certo, professor. Ok. Então vamos para a modelagem matemática. Bem, já está claro que a gente não pode utilizar a teoria de circuitos tradicional para modelar uma linha de transmissão. Contudo, né, apesar disso, a gente pode utilizar uma certa modelagem que é semelhante à teoria de circuitos. E isso é normal, a gente faz isso direto. Em eletrônica, por exemplo, a gente faz isso o tempo todo, em que a gente pega um circuito não linear e expressa ele através de circuitos lineares. Aqui, a modelagem matemática da linha de transmissão, ela tem que obedecer às equações de Maxwell. No entanto, a gente pode criar uma modelagem com circuitos distribuídos. Então, a gente vai dizer que nós temos parâmetros distribuídos. Isso aqui entra em contraste com o circuito tradicional, que a gente agora vai chamar de parâmetro concentrado. Qual é a diferença de ter parâmetro distribuído e parâmetro concentrado? Num parâmetro concentrado, eu encaro, por exemplo, como um resistor. Eu posso, vamos dizer que eu tenho aqui uma certa tensão elétrica, V e 2 resistores, certo?
resistor 1, resistor 2. Eu vou ter aqui, né, através da teoria de circuitos, uma tensão aqui que eu posso chamar de Vx. Mas essa minha modelagem, ela não prevê uma queda contínua de V a Vx. Ele prevê uma queda brusca. Então, vamos dizer, se aqui for 10 volts e aqui estiver 5 e aqui 5 ohms, Vx será igual a 5 volts. Essa modelagem, ela prevê uma descontinuidade. Aqui eu tenho 10 volts e aqui eu tenho 5 volts. Não existe uma modelagem que diga essa tensão está caindo lentamente de 10 a 5 e eu tenho aqui uma função, sabe? Uma função do potencial em relação à posição. Isso aqui não existe na teoria de circuitos. Eu tenho tensões em pontos discretos. E essas tensões, elas não possuem uma função única que junta todas elas. O parâmetro distribuído, eu não vou, portanto, poder usar esse tipo de pensamento em resistência. Eu vou pensar em resistência por unidade de comprimento. Imagine agora que eu tenho essa mesma situação, só que agora, em vez de ter os resistores R1 e R2, eu tenho um conjunto de materiais. Eu tenho, por exemplo, aqui uma barra resistiva, um fio metálico e uma outra barra resistiva. Suponha que agora essa resistência aqui, ela é uma resistência por unidade de comprimento. E vamos dizer que ela tenha 5 ohms por centímetro. E que esse tamanho aqui seja 1 centímetro. Vamos dizer que essa aqui seja a mesma, né? 1 centímetro e a minha resistência seja de 5 ohms por centímetro. Como eu sei que essa resistência total aqui será de 5, e essa resistência total aqui será de 5, se a minha tensão é 10 volts, eu posso dizer que a tensão nesse ponto é de 5 volts. Também é o mesmo problema. Mas agora eu tenho uma função da tensão ao longo de x. Existirá uma função, V de R no caso aqui. Eu sei que a minha tensão aqui, por exemplo, é igual a 10 volts, mas eu posso prever uma queda linear dentro desse resistor. E uma variação na tensão. Porque eu tenho agora o parâmetro distribuído. E esse parâmetro distribuído, obviamente, ele precisa de informações sobre a geometria. Então, os parâmetros distribuídos serão R, a resistência, por unidade de comprimento. C, capacitância, por unidade de comprimento. L, indutância, por unidade de comprimento. E G, a condutância, por unidade de comprimento. Quando a gente vai modelar uma linha de transmissão, nós não temos as características... Quer dizer, a gente pode até ter, mas a nossa modelagem não vai levar em consideração a característica geral da linha de transmissão. A gente vai levar em consideração a seção reta de uma linha de transmissão. Então, vamos imaginar, né, como a gente já está usando aqui várias vezes, o cabo coaxial. Então, está aqui o cabo coaxial. Eu tenho um condutor interno e um condutor externo. Beleza. Vocês devem se lembrar, lá, eu espero, de eletromagnetismo 1, que a gente pode calcular, supondo uma diferença de tensão, uma capacitância por unidade de comprimento. Vocês lembram disso, né? Esse era um problema típico lá de eletromagnetismo. Sim, professor. Não era? Se a gente supõe também uma diferença de tensão entre duas extremidades, a gente pode também calcular qual é a corrente que passa por ali e encontrar a resistência por unidade de comprimento e a condutância por unidade de comprimento.
E da mesma forma, a gente pode supor uma diferença de corrente e obter a indutância por unidade de comprimento. Então tá aqui. Eu vou ter essas 4 representações. Então, o que representa a resistência por unidade de comprimento? Bem, esse metal, ele não é um condutor elétrico perfeito, tá? O metal não é o tipo de metal que a gente chama de PEC, que é Perfect Electric Conductor. Esse metal aqui, ele possui uma resistividade, certo? O que implica que haverá uma resistência. Então, a resistividade ou a condutividade do material, ela não é infinita. Então, como a condutividade é diferente de zero, diferente de infinito, vai haver uma resistência por unidade de comprimento diferente de zero. A capacitância vai ter a ver com a capacitância por unidade de comprimento desse dispositivo. A indutância vai ter a ver com a indutância por unidade de comprimento. E a condutância vai ter a ver com perdas no dielétrico. O que é isso, né? Eu tenho uma diferença de tensão aqui. Eu tenho aqui, vamos dizer, V igual a zero, e aqui eu tenho um V0. Se eu tenho diferença de tensão, a tendência do meu circuito é que sejam criadas, né, correntes de condução nessa direção. E aí isso não está previsto na nossa modelagem, certo? Ou melhor, está previsto porque G vai existir aqui, né? Essa é a previsão para essa modelagem. Só que a nossa modelagem lá anterior exigia que toda a corrente ela fosse perpendicular, né? E haverá uma parcela dessa corrente não perpendicular. A gente vai modelar essa parcela de corrente não perpendicular através da nossa condutância. Ou seja, a condutância vem do fato de que a condutividade no substrato é diferente de zero. E a minha resistência por unidade de comprimento vem do fato de que a condutância do metal é diferente de infinito. Beleza. Como é que a gente vai criar esse circuito? Vamos modelar, né, a nossa linha de transmissão como 2 condutores, assim, dessa forma. Não importa o tipo de condutor. Eu vou simplesmente modelar como 2 linhas, tá? Então, imagine que uma linha vai representar a tensão em um condutor e a outra linha vai representar a tensão no outro condutor. Existirá, ao longo dessa linha, uma função de diferença de tensão, V, que depende de Z e do tempo. Estou colocando Z como sendo esse eixo aqui. Como a gente argumentou anteriormente, nós estamos ignorando a diferença de tensão nos condutores, tá? A geometria como um todo pode e vai ter diferença de tensão ao longo da seção reta. Mas nos condutores isso não vai existir. Então vai existir uma função escalar que depende da posição e do tempo, que é a diferença de potencial entre os 2 condutores. Beleza. Ok. Vai existir também uma função que é a corrente de entrada e que depende também de Z e de T. Vamos dizer que essa minha distância aqui seja um ΔZ. Então, portanto, aqui neste outro ponto, no ponto final da minha linha de transmissão, eu teria uma diferença de tensão também. Mas essa diferença de tensão ela já não é mais a mesma, tá? Porque houve avanço de fase e pode ter havido também perdas. Então, aqui eu vou dizer que essa tensão aqui pertence ao mesmo instante de tempo t, no entanto, ela pertence a um espaço Z mais ΔZ. E a corrente também vai ser Z mais ΔZ. Ela é avaliada num ponto diferente no tempo. E é por isso que a gente precisa que a seção reta seja igual, porque a gente pode cortar em qualquer lugar da linha de transmissão,
Desde que eu conheça o comprimento ΔZ, eu vou conhecer as características dentro daquele ambiente, se ela é constante, tá? Se ela é igual. A corrente, nós vamos colocar assim, para fora. A gente vai colocar para fora porque se eu defino a corrente indo como sempre em uma direção, eu posso juntar vários blocos para criar uma corrente macro, né? Para criar uma ideia macro que independe do ΔZ. Isso vai ser importante porque, obviamente, a gente vai levar essa seção reta no infinito, tá? No infinitesimal, e aí depois a gente soma tudo isso. Beleza. Qual vai ser o modelo distribuído? Então, eu vou considerar um quadripolo, vou considerar as resistências. Esse R aqui é a resistência por unidade de comprimento. Então, a resistência do modelo que eu vou representar é R vezes o ΔZ, né? Resistência vezes o comprimento no meu modelo. A indutância também é um elemento série. Então, L vezes ΔZ. Ok. Então, quadripolo, né? Essa é a entrada do meu quadripolo. Essa tensão aqui no início vai ser V de ZT. E a corrente de entrada, I de ZT. Beleza. A minha condutância, ela representa a fuga de corrente através do material dielétrico. Tá? Então, se ela representa essa fuga, ela precisa ser uma corrente retornando aqui, ou seja, ela está ligada em shunt. Então, G é a minha condutância por unidade, então G vezes ΔZ. E a minha capacitância também, né, naturalmente, é um elemento paralelo. Já que, para a nossa modelagem de capacitância, a gente considera a diferença de tensão sobre esses elementos, né? Então, toda a corrente de entrada tem que passar pelo indutor e toda a tensão tem que estar sobre o capacitor. Por isso que o capacitor vai estar nessa posição. Esta tensão aqui será V de Z mais ΔZ, T, e esta corrente aqui será a corrente de saída, Z mais ΔZ, T. A capacitância será dada também em unidade de comprimento. Tudo bem até aí? Tudo certo, professor. Beleza. Então, definindo dessa forma, a gente pode utilizar a teoria de circuitos para encontrar relações entre a corrente IZ de T e IZ mais ΔZ de T. E também para a tensão VZ de T e a tensão VZ mais ΔZ de T. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a lei das tensões de Kirchhoff, tá? Nessa primeira malha. Então, pela lei das tensões de Kirchhoff, o que a gente tem? V de Z, T. Aí vou ter uma queda de tensão aqui em R, então menos R ΔZ vezes I de Z, T, menos a queda de tensão no indutor, né? Então, L ΔZ DI dt, né? Então, del I de Z, T, del T. Beleza? Menos, aqui eu vou finalizar por aqui, essa malha, certo? Eu vou fazer ela nesse sentido aqui por fora, porque eu quero relacionar a tensão de entrada com tensão de saída, né? Então, menos V de Z mais ΔZ T. Ok. Beleza, vamos fazer uma lei das correntes de Kirchhoff no nó da saída, né? Então, a gente está fazendo a lei das correntes de Kirchhoff aqui. Então, as correntes que estão entrando, a gente vai somar. A corrente entrando nesse nó é I de Z, não em vermelho, né? I de Z, T. Aí eu tenho aqui uma corrente saindo, então menos. Essa corrente aqui vai ser condutância vezes a tensão, né? Então G ΔZ vezes V. Ô, professor, desculpe Oi. interromper. Essa Diga lá. LKT, ela é igualada a zero, no fim?
Ela é igualada a zero. Igualada a Sim. zero. Ah, tá. Faltou isso, não foi? Beleza, valeu. Então aqui G, corrente entrando, condutância vezes a tensão, né? Então V, Z mais delta Z, T. Aí a tensão no capacitor, né? A tensão no capacitor vai ser capacitância, então C delta Z vezes a derivada da tensão, né? C dv dt, né? Então aqui dt de V, só que a tensão sobre o capacitor é a tensão na saída, então V de Z mais delta Z T menos I, né? Menos essa corrente de saída. Então, menos I, Z mais delta Z, T, tudo isso aqui igual a zero. Beleza. Então, a gente vai dividir ambas essas equações por delta Z, tá? Dividindo ambas por delta Z. Então, V de Z e T dividido por delta Z, menos R vezes I de Z, T, menos L del I, del T. Esse I aqui é de entrada, menos V de Z mais delta Z, T, dividido por delta Z, igual a zero. Essa é a primeira equação. E a segunda equação é I de ZT dividido por delta Z, menos G, V, Z mais delta Z, T, menos C, derivada da tensão. Opa. Z mais delta Z, T, delta T, menos I, Z mais delta Z, T, dividido por delta Z, igual a zero. Beleza, agora o que a gente vai fazer? Vamos tomar o limite quando delta Z tende a zero. Então, aplicando limite quando delta Z tende a zero. Vamos observar com carinho esses limites, certo? Então, olha só, na minha primeira equação, essas duas expressões centrais, elas não dependem de ΔZ, correto? São as correntes na entrada. Então, essa tensão aqui, ela não depende... Desculpa, as tensões não. As correntes não dependem de ΔZ. Então, aplicar esse limite, fazer ΔZ tender a zero, não muda essas expressões centrais. Beleza. Mas se a gente observa essas duas expressões externas, se você lembrar da nossa definição de derivada, quem que é a nossa definição, né? A derivada de f em relação a x era quem? Era f de x menos f de x mais certo h dividido por h, né? O limite quando h tende a zero. E é exatamente isso que a gente está fazendo. Veja só, a gente está pegando V, subtraindo de V avançado de uma quantidade ΔZ e dividindo isso por ΔZ. Então, essa subtração é igual à derivada da tensão em relação ao espaço. Vocês concordam com isso? Eu acho que sim, né? Beleza. Então, ΔV de ZT, a derivada em relação a Z, né? Então, agora deu essa derivada espacial. É igual a quem? Então, essa derivada... Aliás, eu até botei na ordem errada, né? É a derivada do ponto mais avançado menos o ponto menos avançado, né? Então, esse é o limite, quando h tende a zero, de f
de x mais h menos f de x, né? Sobre h. Mas teve uma trocazinha de ordem. Então, essa subtração aqui é menos a derivada. Então, quando eu passo ela para o outro lado, ela fica positiva. Então, essa derivada é igual a menos r i dz t menos l di dt. Ok, aplicando esse mesmo limite na segunda equação, nessa equação aqui, eu tenho de novo a derivada, só que a derivada da corrente, tá? Em relação ao espaço. Então, esse i de z mais ΔZ sobre t menos i de z de t, ambos divididos por ΔZ, no limite em que ΔZ tende a zero, vai tender a derivada de i em relação a z. Então, a derivada de i em relação a z igual a... Bem, aqui, quando eu tomo ΔZ a zero, o que vai acontecer? Essa tensão aqui, de z mais ΔZ, vai tender a tensão em z. Obviamente, né? Esse z aqui eu estou tendendo a zero. Então, esse g de v vai ser simplesmente g de v em z e t. Então, vai ser igual a menos g v de z t menos c derivada parcial da tensão em z e t em relação ao tempo. Beleza. Todo mundo concorda com isso? Sim, ô professor, o senhor só passou para o outro lado da igualdade e trocou os sinais, foi? E aplicou a derivada também, com seus respectivos limites, não foi? Eu apliquei esse limite, aí essa subtração aqui, ela se torna menos a derivada. Ah, tá certo. Aí quando eu passo para lá, ela fica positiva. Pronto. Essas equações aqui foram descritas pela primeira vez pelo engenheiro britânico Ørsted. E a gente chama essas equações de equações do telégrafo. Porque o primeiro dispositivo que a gente usava para fazer comunicação à distância chamava-se telégrafo, e ele era um dispositivo que enviava pulsos pulsos eletromagnéticos através de linhas de transmissão, código Morse, aquela coisa toda. Ørsted era particularmente interessado nisso e desenvolveu essas equações, que são as equações que valem até hoje para todas as linhas de transmissão, né? Não só o telégrafo, mas, enfim, como isso foi desenvolvido para o telégrafo, então isso acabou se convencionando como equações do telégrafo. E ela pode ser expressa também em regime permanente, através da transformada de Fourier. Então, em regime permanente, a gente tem a derivada da tensão em relação a Z é igual a menos R mais J ômega L I de Z, né? V de Z. E a derivada da corrente em relação a Z é igual a menos G mais J ômega C vezes a tensão no espaço. Essas também são as equações do telégrafo, mas em regime permanente. Em regime permanente. Beleza. Para essas equações aqui, né, a gente consegue criar uma solução simultânea para V e I.
Então, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, vamos derivar então, vamos colocar aqui, né, as soluções da equação do telégrafo. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, substituir I em V. Né? Para isso, a gente deriva essa primeira expressão de novo por Z. Então, derivando derivada segunda da tensão em relação a Z é igual a quem? Menos R mais J ômega L vezes a derivada de I em relação a Z. Mas a gente já tem essa quantidade, né? Está exatamente aqui nessa segunda equação. Então, vezes menos, então vai ser um mais aqui, ó. G mais J ômega C. Estou substituindo derivada de I em relação a Z aqui, né? R mais J ômega L é constante, sai. E G mais J ômega C também é constante, sai. Vezes V de Z. Se a gente faz a mesma substituição na orientação contrária, a gente vai encontrar que a derivada segunda de relação a I, desculpa, de I em relação a Z, é igual a mesma constante. R mais J ômega L vezes G mais J ômega C vezes a corrente I de Z. A gente já viu essa equação anteriormente, né? A gente resolveu essa equação de segundo grau lá para o campo elétrico e o campo magnético. Então, a gente sabe que essas quantidades aqui são constantes de propagação. Porque a solução dessa equação vai ter a cara de E elevado a mais e menos alguma coisa, né, que vai ser essa constante aqui, a raiz dessa constante, vezes Z, né? A gente já sabe que a cara dessas soluções é assim. Então, faz sentido a gente dizer que essa quantidade aqui será o gama ao quadrado. Então, a gente vai escrever isso como derivada segunda de V em relação a Z e menos gama ao quadrado, V igual a zero, e derivada segunda de I em relação a Z menos gama ao quadrado, I igual a zero, com gama igual a raiz, gama é a constante de propagação, então é alfa mais J beta, que é igual a raiz de R mais J ômega L vezes G mais J ômega C. Veja que interessante. Então, a gente já tem o valor de uma constante que não tínhamos anteriormente. Então, se você diz assim, eu quero propagar a minha onda eletromagnética dentro de uma linha de transmissão, e se eu conheço a seção reta dessa linha de transmissão, eu posso calcular quem é a resistência, indutância, condutância e capacitância por unidade de comprimento. Portanto, eu conheço qual é a constante de propagação dentro dessa linha de transmissão. Beleza. Então, as minhas soluções serão as soluções que nós já conhecemos. O tempo, desculpa, tempo não, potencial, né? Vai ser uma certa amplitude A vezes E elevado a menos gama Z, mais uma outra amplitude B vezes E elevado a mais gama Z. São as duas possíveis soluções para aquela equação diferencial de segunda ordem. Que parcelas são essas? E elevado a menos gama Z é a parcela que se propaga na direção mais Z. E essa parcela aqui se propaga na direção menos Z. Ou seja, as duas são ondas trafegando na linha de transmissão, mas uma modela o tráfego da onda no sentido mais Z e a outra modela o tráfego no sentido menos Z. Portanto, essas constantes aqui nós vamos dar nomes especiais. Essa constante aqui eu vou chamar de V0 mais,
E essa constante aqui eu vou chamar de V0 menos. V0 mais é a amplitude da onda que trafega no sentido mais Z. V0 menos é a amplitude da onda que trafega no sentido menos Z. Naturalmente, só mais um pouquinho, pessoal, já vou terminar. Vamos lá. I de Z vai também se propagar nas duas direções e as soluções são as mesmas. Beleza. Ok, então esta aqui é a minha solução geral para tensão e corrente. Note o seguinte, eu posso utilizar a nossa relação de derivada anterior, certo? Então, eu tenho lá uma derivada aqui, ó. Essa derivada da tensão e relacionar isso à corrente. Então, eu sei que a corrente é igual a menos 1 sobre, cadê? R mais J ômega L, vezes a derivada da tensão em relação a Z, né? Então, se eu derivo essa tensão aqui em relação a Z, o que vai dar? Essa minha primeira derivada, aqui vai dar menos gama V0 mais E elevado a menos gama Z, e a minha segunda derivada vai dar mais gama V0 menos E elevado a mais gama Z. Posso multiplicar todo mundo aqui? E encontrar que a minha corrente é igual a eu posso colocar, eu vou colocar menos gama em evidência, certo? Vou colocar menos gama em evidência. Então vai ser gama sobre R mais J ômega L, que multiplica V0 mais E elevado a menos gama Z menos V0 menos E elevado a mais gama Z. Então, note que existe uma relação constante entre as amplitudes de tensão e amplitudes de corrente. Claro que existe aqui, ó, um sinal de menos para indicar, né, a inversão da corrente quando a gente propaga a tensão no sentido contrário. Isso faz todo sentido, né? Se a minha onda está se propagando no sentido menos Z, a minha corrente tem que ter um sinal negativo aqui. Ou seja, existe uma relação direta entre o módulo da corrente e o módulo da tensão. Esta relação nós chamamos também de impedância. Nós vamos definir, é a última coisa que eu vou definir hoje, como impedância característica um Z0 que é igual a o módulo, a razão, né, entre os módulos da tensão e das correntes. Tá? Tem um menos aqui. Beleza. Desculpa. E essa impedância aqui é R mais J ômega L sobre gama, ou seja, é a raiz de R mais J ômega L dividido por G mais J ômega C. Perfeito? Como a gente já tinha calculado tudo isso anteriormente para a onda eletromagnética no caso geral, então a gente ainda mantém as mesmas relações de que a minha constante de fase é 2π sobre o comprimento de onda e que a velocidade de propagação
é igual a ômega sobre beta. Que também isso aqui pode ser expresso como lambda vezes a frequência, né? Da nossa relação lá de ondas, que eu acho que isso foi visto lá no pré-cálculo. Essa relação aqui entre velocidade de propagação e constante de... Não da constante de propagação, né? Mas a relação entre velocidade de propagação e comprimento de onda e frequência. Perfeito? Então, cada linha de transmissão vai possuir uma impedância característica que depende das suas características dos parâmetros distribuídos, né? Lembrando que R, L, G e C são parâmetros distribuídos.